Não pula esse vídeo que eu te garanto que você vai aprender com as nossas dicas a sua aprovação no Enem 2025, vestibular UERJ 2026 e em todas as suas provas de Química em 2025. Hoje nós vamos trabalhar o conceito de coeficiente de solubilidade. Mas antes eu peço para você mesmo, galera! Senta o dedo aí no like, dá aquela força, aquela moral pro professor Flávio aqui, deixando de lado a timidez, já se inscreva no nosso canal e compartilha todo o nosso conteúdo, que é de qualidade e totalmente gratuito. Galera, eu gostaria de agradecer todos os comentários, todos os depoimentos dos nossos alunos que foram mandados aqui, não só para o YouTube, mas para todas as nossas redes sociais, que vocês têm um local onde realmente aprenderam Química e conseguiram a sua aprovação em todas as provas desse ano. Depoimentos de pessoas que estavam sem entender uma vírgula de Química e assistindo os nossos vídeos, mandando as suas questões aqui para o nosso privado, em que nós mandamos um podcast, mandamos a resolução em vídeo ou em texto mesmo, e vocês entenderam. Eu fico muito feliz pela aprovação de vocês. E te convido a você que quer aprender Química de verdade, não fuja, não pule esse vídeo, faça parte da nossa comunidade, se inscrevendo, dando sugestões e compartilhando todo o nosso conteúdo. Galera, coeficiente de solubilidade nada mais é do que a quantidade máxima de soluto. Lembrando que soluto é a parte sólida, a parte a ser dissolvida em uma solução, tá? Esse soluto vai ter uma quantidade máxima em gramas, tá? Numa determinada massa de solvente. Esse solvente nós vamos usar normalmente a água, que nós sabemos que é o solvente universal. Essa propriedade da água permite com que ela dissolva inúmeras substâncias conhecidas. A quantidade, tá, experimentalmente que nós vamos usar da água é a água possuindo uma massa de 100 gramas ou um volume de 100 ml. Lembrando que a densidade da água é 1 grama por ml. Então, em coeficiente de solubilidade, eu posso usar grama por ml ou grama por litro. Hoje nós vamos usar, tá legal? Grama por ml. Então, para exemplificar, a minha mãe já sabia, sem saber o conceito de coeficiente de solubilidade, quando eu era criança, pegava muito no meu pé. Sabe como? Eu sempre gostei de Nescau ao invés de Toddy. E respeito, tá legal? Quem gosta e prefere Toddy. Mas particularmente eu prefiro Nescau. Então a minha mãe pegava muito no meu pé. Por quê, prof? Simplesmente porque ela sabia o coeficiente de Nescau, ou seja, a quantidade máxima de Nescau em número de colheres que poderia ser dissolvido em um copo de 100 ml de leite. Por exemplo, ela sabia que se eu colocasse 2 colheres de Nescau, mexesse bem, tá? Aquele Nescau iria ser o que? Totalmente dissolvido. Mas quando eu colocava mais colheres, 3, 4, 5, e mexia, ela notava o quê? Que tinha colheres de Nescau que eu não conseguia dissolver. E esse Nescau ficaria o quê? Depositado lá no fundo do copo. Aí ela ficava, ô moleque, ô Flávio, já falei que é só 2 colheres, não adianta botar 3, 4 e 5 que você não vai conseguir dissolver, não vai misturar no leite, tá? Vai ficar aí no fundo, só gastando Nescau. Então, ela já sabia ali e notava o quê? Que o coeficiente de Nescau, tá? Era o quê? 2 colheres.
Quando eu colocava 3, 4, 5, 6, tá? O que acontecia? Formava um sedimentado. Aquele pozinho do Nescau depositado o quê? No fundo do copo. Isso é o coeficiente de solubilidade. É a quantidade máxima de soluto em gramas que pode ser dissolvido o quê? Em 100 gramas de água, que é o solvente, a uma temperatura padrão que de 25 graus. Beleza? Bora para a questão aqui. No quadro do coeficiente de solubilidade, que nós vamos chamar sempre de CS, do sal X, temos para cada 100 gramas de H2O, tá? Em temperaturas variadas, eu vou ter o que? O coeficiente de solubilidade desse sal X. Veja bem, a 25 graus Celsius, o máximo de soluto que eu posso dissolver do sal X é 20 gramas. A 35 graus Celsius, eu consigo dissolver no máximo o quê? 25 gramas. A 40 graus Celsius, eu consigo dissolver no máximo o quê? 30 gramas desse sal X. Vamos ler a questão. No início, eu tenho uma solução saturada o quê? De 200 gramas de H2O a 40 graus Celsius. Vem cá comigo. Eu tenho o quê? O soluto, que é o sal X, tá? E a quantidade de água, de H2O, que eu sei o quê? Que é de 100 gramas, tá? Vamos pegar esse sal X é o quê? Uma temperatura o quê? De 40 graus Celsius. Aí, olhando aqui no quadro, a 40 graus Celsius, qual é a quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver? 30 gramas. Então, a 40 graus Celsius, eu consigo dissolver o quê? 30 gramas desse sal na quantidade o quê? De 100 gramas de água. Mas veja que o problema me diz o quê? 200 gramas de água. Então, em 200 gramas de água, qual é a quantidade de soluto que eu consigo dissolver? Claro, você notou o quê? Que eu dobrei essa quantidade. Então, vamos lá. Eu tenho 100x igual a 200 vezes 30. X é igual a 200 vezes 30 dividido o quê? Desculpa. Então, cortei um zero, dois zeros. Então, 2 vezes 30, 60 dividido por 1, eu tenho o quê? 60 gramas do sal X, que eu consigo dissolver o quê? A temperatura de 40 graus em 200 gramas de água, que é o solvente. Mas veja bem, esse é o início. Logo após eu encontrar essa quantidade máxima de 60 gramas de sal, que pode ser dissolvido em 200 gramas de água, eu resfriei essa solução, o quê? Para 25 graus Celsius. Ele quer saber o quê? Qual a quantidade em gramas do sal sedimentado. Galera, eu sei o quê? Que o meu coeficiente de solubilidade do sal X na temperatura de 25 graus Celsius em 100 gramas de água equivale a quantas gramas desse soluto? 20 gramas. Então, a mesma coisa. Eu tenho o sal a 25 graus Celsius. Qual é o meu coeficiente de solubilidade? 20 gramas. Em que quantidade de água? 100 gramas. Só que, no meu problema, qual é a quantidade de solvente que eu tenho? 200 gramas. Aqui vai equivaler a quantas gramas desse sal? Então, eu tenho. Cortei um zero, dois zeros. X é igual a 20 vezes 2, que vai me dar o total o quê? De 40 gramas de sal X. Agora, note uma coisa bem importante nesse exercício. Ele me diz o quê? Que formou um sedimentado, um corpo de fundo, um precipitado. Lembra do Nescau quando eu falei
que a quantidade máxima de Nescau que eu conseguia dissolver em 100 ml de leite não era 2 colheres? E quando eu colocava 3, 4 colheres, formava um sedimentado, aquela quantidade de Nescau que eu não conseguia dissolver no leite e se depositava ali no fundo, e que minha mãe me chamava a atenção, é a mesma coisa aqui, ó. Veja que a 40 graus eu tinha quanto de soluto? 60 gramas. Quando eu resfriei essa solução de 40 para 25 graus, dos 60 gramas iniciais, eu consegui dissolver apenas quanto? 40 gramas. Então, deixou o quê? De dissolver quanto? 60 menos 40, 20 gramas. Essas 20 gramas formou o quê? O sedimentado, aquela quantidade de sal X que eu não consegui dissolver completamente, tá legal? Nessa temperatura. Então eu vou pegar o início, que é 60 gramas, menos 40 gramas desse sal X, quando eu resfriei da temperatura de 40 para 25, que vai me dar o quê? 20 gramas de precipitado. Corpo de fundo, sedimentado. Fique bem atento o quê? A esses sinônimos, a essas palavras, para não te confundir na questão. Ou seja, 20 gramas que eu não consegui o quê? Dissolver completamente, que ficou depositado. Porque dos 60 gramas, eu apenas consegui dissolver o quê? 40 gramas desse sal X. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado, tá legal? Se gostou, já dê o seu like, se não, já manda a sua crítica, a sua sugestão, para que nós possamos o quê? Melhorar bastante e alcançar mais pessoas, que essas pessoas possam aprender química daquele jeito bem simplesinho, bem bonitinho, para que você nunca mais possa esquecer e guardar no seu coraçãozinho. Lembrando que eu te peço para dar aquela moral, aquela força para o professor Flávio, curtindo, dando seu like, se inscrevendo e compartilhando para geral, beleza, galera? Tchau, tamo junto, galera!